E aí, rapaziada, Cobra aqui na voz, gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, vou ensinar vocês como pegar mestre muito rápido, como garantir seus 50, 40 pontos na ranqueada com bastante kill e sobreviver praticamente até a última safe. Então vou te ensinar estratégias que eu utilizo, então deixa o like aí e bora lá. Primeira coisa que eu vou te falar é evitar sempre cair em lugares movimentados, principalmente em pick, clock tower e etc. Eu vou te mostrar aqui um exemplo do que acontece quando você cai em um lugar muito movimentado, que tem muitas pessoas, porque meio que vai chegar um momento que você tá no início de safe, tá no início de partida, você vai ficar muito sem recurso, e os caras vão te metralhar de tudo quanto é canto, que vai ter cara em todo lugar, e você vai ser um sanduíche da partida. E você não quer isso, você quer chegar até a última safe, garantir muitos pontos para pegar o seu mestre. Lembrando que essa estratégia você não é para camperar, não aqui não é estratégia de camper não. Vocês podem ver, eu já começo a partida fazendo uma killzinha, garantindo a minha primeira kill. Tranquilo, aí você na sua cabeça ansiosa, nossa, já fiz uma kill, tô bem demais, já vou fazer mais. Você começa a tomar tiro, faz sua segunda kill, coloca aquele gelinho, ó, você tá movimentando, tá vendo como você tá sendo sandubado? Já apareceu outro cara, já tirou em mim, já tomei tiro de 2 lugares diferentes. Eu rodo um kit, preste atenção que agora sobrou apenas um kit médico para mim. Sim, só tem esse kit, não tenho mais kits médicos para healar a minha vida. Estou gastando muito recurso no início de partida, tenho 3 gelos e um mar aberto, e é isso que acontece. Exatamente. Você vira um sanduíche da partida. Mesmo o cara estando na mesma situação que você, muitas das vezes ele vai estar em uma vantagem de cover, uma vantagem de high ground, uma vantagem de estar te vendo e você não está vendo ele. Muitos já têm silenciadores, então você tem que prestar atenção que você acabou de cair, seu loot é totalmente escasso, igual o do outro cara, mas ele pode ter caído em algum lugar que tenha conseguido loots melhores do que o seu. Eu caí no mesmo lugar, mas se você tiver chance e tempo de sobreviver, não caia no mesmo lugar que você morreu, você vai cometer os mesmos erros. Eu usei esse início mais como um exemplo, para você não cometer isso que eu fiz. Foi muita burrice da minha parte. Mas enfim, eu caí em cima de uma trogo. Então tipo, o cara veio rushando em mim e ele... eu dou um danão de trogon nele, rush de Vector e termino de finalizar. Boto um gelo ali totalmente agoniado, que eu não tô acostumado ainda, no solo é novo. Então tá meio complicado aprender o gelo. Pego o carro e meto o pé. Exatamente. Eu vou embora com o carro porque simplesmente não valeria a pena eu perder meu tempo ali. Ia ser a mesma situação. Eu ia ficar trocando tiro, gastando loot e ia aparecer um cara com colete 3, capa 3, muito gelo, passar por minhas costas, atirar em mim e eu estava morto. Então eu garanti os meus pontos. Aprenda sempre a fugir. Vai ter momentos que você realmente vai precisar fugir. Não se ache o melhor do jogo. Vai ter situações que não tem o que fazer. Você vai ter que correr. E isso não é vergonha de nada não. Você tem que correr. Tem situações que você tem que fugir. É a vida. Você não vai matar todo mundo ao mesmo tempo. Você não vai sempre fazer kill. Vai ter situação que você vai ter que dar aquela fugidinha. E isso é normal. Não é covardia. Você quer pegar o seu mestre. Você quer upar sua patente. E isso não denomina se você é ruim ou bom. Como vocês podem ver, aqui já tem um cara. Mas se você vê que a situação é do seu controle, vai pra cima, mata o cara, faz kill. Lembra sempre de estar fazendo kill, mas lembra de perceber, analise o local que você está. Eu fui para essa trocação porque era um local fechado. Era um local que eu domino a área mais fechada, eu sou um cara rushador. Eu entro em casa, rusho, faço a bagunça. E era um lugar que tinha covers próprios, não era um meio aberto, que nem eu tava naquela outra situação. Aqui era um lugar mais controlado, essa cidade é um pouco mais pacífica, digamos assim. Então, pega a dica, cai em um lugar menos movimentado possível de início, vai atrás de fazer algumas kills ao decorrer das suas andadas, nunca fica parado no mesmo lugar, porque você vai estar camperando e perdendo tempo e perdendo pontos. Kills dá muito ponto, você às vezes chega na final, perde pro cara, mas ganha bastante ponto por ter feito bastante kill. Às vezes ganha até mais do que o cara que ganhou, pra você ter noção. Então, analisa sempre o local que você tá, olha. Eu analisei aqui, vi que o cara entrou pra direita, eu tava jogando sem fone, não recomendo você fazer isso, tá? Jogue com fones de ouvido pra você ter uma localização melhor. O cara, ele não tem fone pelo jeito também, né? Além de não ter fone, ele é cego. E ele subiu aqui, ó. Não suba de primeira, analise pra ver se aparece algum pixel. Eu já vi que ele desceu. Desci aqui também.
no high ground pra ver se eu tinha uma visão dele, sempre movimentando, não esqueça da sua movimentação. Aqui eu pinei muito tiro mesmo, gente. Eu pinei muito tiro porque o cara também tava movimentando pra caramba. Mas aqui eu consegui acertar essa bala, já taquei gelo nas costas, porque do aberto já tinha outro cara atirando em mim. Nessa situação que você faz, localiza o cara, tenta ir pro cover melhor possível. Aqui eu fui no loot pra garantir e já apareceu outro cara. Pra você fugir dessa situação e ainda sair com as kills, você vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui? Tô numa situação totalmente de rush. O cara vai rushar em mim. Como eu fujo? Não foge. Pega a visão. O cara tá se avançando dentro de mim, ele se movimenta muito bem, já analisei a jogabilidade dele. E aqui eu vou atirando, vou decretando um dano nele. Você pode ver que a situação tá um pouco crítica. Meu combo de personagem tá me ajudando bastante. Eu já gastei todos os meus recursos nessa trocação. Você pode ver, foi uma trocação muito perigosa. O cara, ele era muito bom, se movimentava muito bem. E isso atrapalhou um pouco o estilo de jogo. Mas eu não desisti, avancei nele e deitei ele. O que eu fiz nessa situação? Era uma situação totalmente complicada. Ou eu matava o cara, ou eu ia morrer. Porque se eu corresse, eu ia decretar o meu fim. Eu ia dar as costas pra ele. Ele era um jogador bom. Apareceu outro cara aqui, eu já matei ele porque o pai é lendário. Como vocês podem ver, a situação foi o seguinte. Eu vou explicar de uma forma mais resumida aqui, que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é até difícil explicar. O cara que tava lá em cima foi esse cara que desceu. Você viu esse cara que tá atirando em mim? Ele tava trocando tiro com dois caras lá em cima. Esse cara atirou em mim. Ele achou que eu estava miado por ter acabado de terminar uma trocação e desceu. E eu peguei ele de surpresa. O que eu fiz? Eu tava numa situação que tinha um cara na minha frente. Ele tava literalmente na minha frente. Eu tava com pouca kill. Eu preciso de kill. Não tem como você ganhar ponto sem fazer kill. Ele tava na minha frente, eu esperei ele vir até mim. Ele veio e eu derrotei ele. Mesmo ele se movimentando muito, fica calmo, tranquilo. Não trema. Acima de tudo, nunca tema pra nada. Nunca tenha medo no jogo. Se você tiver medo, você vai tomar. Veja essa situação. Outro cara rushou em cima de mim. Eu não tive medo, eu fui pegando covers fixo. A mira acabou grudando no pé, isso me deu uma certa desvantagem. Mas ele veio pra cima e eu estourei o peitão dele. Nunca tenha medo de rushar. Se for uma situação necessária o rush, não tenha medo de rushar. Se você quer pegar um cover e tem um cara lá, não tenha medo de rushar. Essa é uma das coisas que faz você perder muito ponto, o medo de rushar. Você fica com medo, acaba rushando e acaba cagando. Não tenha medo. Sempre busque covers fixos, principalmente se você vê que tem caras. Olha as estratégias que eu já te falei. Cair em lugares não movimentados. Fugir se você vê que não tem como ficar ali. Sempre trocar quando tiver com loots bons. Eu já tava com loot bom, por isso que eu tava mais tranquilo. Eu sou um cara muito paciente, um cara muito tranquilo. Não tenha medo de rushar se for necessário. Podem ver, eu errei o tiro aqui. Eu já tava flanqueando ele, buscando covers fixos. O que é um cover fixo? Algo que não quebra. Como vocês podem ver, já apareceu outro cara na direita, que virou um centro de trocação pelo fato da trocação que rolou anteriormente. Eu sei que tem um cara aqui em cima, e eu vou atrás de covers fixos, tentando buscar uma visão ampla do que tá acontecendo para eu ter uma noção melhor do que eu posso fazer. Subi nessa casa para analisar o cara da direita e o cara que tava ali na frente. Busque covers fixos. Eu vou repetir novamente. Busque covers fixos. Não gelo, não se garanta só com seu gelo. Busque covers fixos. Eu vi que a trocação começou, já fui buscando outro cover fixo, o celeiro. Eu sei que ele não tá aqui em cima, mas eu ainda fiquei com as minhas dúvidas, porque eu não vi ninguém aqui, mas ele podia estar ali atrás daquela caixa e eu não queria arriscar subir de peito assim, aberto. Fui pegando direito, esperando o cara aparecer, e quanto menos espero ele atire em mim. Lembrem sempre, eu já analisei o local e aqui é um cover fixo, e eu vou continuando pela ponta da safe, covers fixos. Não esqueça do cover fixo, isso é o que vai te salvar mais, muito. Porque muitas das vezes o cara vai ter uma rambona do outro lado, o cara vai estraçalhar seu gelo, irmão. Você vai entrar em desespero, vai tacar um tanto de gelo, vai perder tudo e vai morrer. Essa é a realidade. Cair em lugares não movimentados. Sempre fuja. Se for necessário, fuja, não tenha medo. Rush, não tenha medo de rushar. Se você vê que o cara, você consegue matar o cara, rush, não tenha medo. Analise, escute. Use fones de ouvido de ótima qualidade para você escutar, por exemplo, se o cara tiver uma trocação, que arma ele tá utilizando de rush. Porque se for uma Trogon, fica de longe. Se for um MP40, pode aproximar, você consegue matar. Rush sempre no momento certo. Não entre afobado, rushando e atirando em todo mundo, mesmo se o cara estiver na sua frente. Não atire, não entregue sua posição fácil. O que eles mais querem é uma casquinha pra saber onde você tá. Eu vi que tinha um cara ali na frente, eu poderia ter atirado nele. Por que eu não atirei? Olha a safe. Eu tô literalmente
na ponta da safe. Tô segurando os pontos o máximo que eu posso, porque eu tô na ponta da safe. Se eu atirasse, o risco de entregar minha posição e eu ficar totalmente à mercê do campo era gigantesca, porque eu vou ter que subir uma hora ou outra, buscando sempre meus covers fixos. O próximo cover fixo que eu vou pegar é essa pedra. Veja, eu tô sempre indo em covers fixos, para se caso rolar um tiro, eu tenho uma parede para me proteger e gastar minha parede de gelo no momento certo. Vocês entenderam o que eu quis falar? Rapaz, com essas dicas você vai conseguir upar muito rápido mesmo. As estratégias que eu sempre uso é cair naquele lugar. Eu caí em pique de início, mas para mostrar a vocês o que não deve fazer. Mas não caia em lugares movimentados que tenha muitos caras, porque trocação de início não vai te dar vantagem em nada, vai tirar teu loot. Se outro cara é de outra cidade vir com loot mais forte, ele vai te bagaçar e pronto. Aqui eu tô na ponta da safe, não tô parado, nunca fique parado, que não é uma bobada, não fica. Porque você pode não tá vendo, mas pode ter um cara mirando você de AWM e já era você. Eu tava analisando bem o local, vi que tinha um cara ali, já que eu tenho um drone, mas eu vi que ele tava um pouco à frente dessa pedra, um pouco mais à frente. Peguei o cover fixo na pedra, cover fixo. Aqui tem esse murinho também que é muito útil, gente, você que vem pra cá, porque ele te dá o cover da esquerda e a pedra te dá o cover da direita, te dando uma visão ampla de trás. Você pode olhar pra trás o tempo todo. Como você pode ver, como eu joguei aqui, rushei nos momentos certos, fugi se foi quando foi necessário, catei um loot bom pra eu poder rushar nos momentos certos. Uma dica complementa a outra, entende? E o mais importante é a dica mais importante que eu te dou. Rush no momento certo, analise antes de rushar, escute o que o seu inimigo tá fazendo e o com que ele tá atirando e busque campos que tenha covers fixos. Eu sei que eu tô repetindo muito cover fixo, mas é porque isso salva muito. Eu já fiz salvo quando eu rushei no squad. Eu jogo mais squad versus squad, eu não gosto muito de solo porque eu me sinto meio sozinho. Mentira. Mas eu gosto mais de jogar squad versus squad. E muitas situações eu tenho que rushar num squad. Às vezes eu ganho, muitas vezes eu perco. E o que mais eu consigo pra matar um squad, não só em ranqueada normal, como em contra squad. Ó, viu? O cara tirou em mim, eu tô com um cover fixo. Eu taquei um gelo pra garantir, sabe? Que eu vi que ele tava com a arma AWM. Mas ele tá logo aqui na minha frente. Bobeou, perdeu, tomou. Viu? Cover fixo. Ele tava literalmente no aberto e eu tava no cover fixo. Vi que o último player tava aqui em cima, já rushei nele, ele tava sem cover e eu ganhei a partida. Fácil, rápido. Ai, você tá na ouro, você tá na platina, na diamante. Quer ver que patente eu tô, amigo? Eu vou te mostrar que patente eu tô, pra você não falar que eu tô numa patente ruim. Olha isso daqui. Pode carregar. Mestre, 2 estrelas. Então, meu filho, vai seguir as dicas. Então, pra fechar com chave de ouro, eita, olho, vou te falar o que eu usei na partida. Já que a partida já acabou, que é meio difícil explicar, ao mesmo tempo ver as kills. Enfim, primeira dica, não caia em lugar movimentado se você quer ganhar ponto. Não caia em pique, não caia em clock tower, não caia em... Será que Bimazaki ainda tem aquele sinistro? Não sei se tem, mas não cai lá. Evita lugares movimentados. Busque sempre, antes de ir para os abates, busque um loot agradável. Uma mochila 3, no máximo 5 gelo pra cima. Uma MP40, uma arma boa de rush ali, não necessariamente MP40. Minha arma de rush favorita é SMG MP40. Uma arma de longa distância agradável, já tem equipamentos um pouco agradável que vai te ajudar, que vai facilitar a sua vida. E busque sempre ter covers fixos, entende? Numa situação de rush, olhe o que tem em volta, analise a situação e veja se tem algum cover fixo. E não tenha medo de rushar, pode ir pra cima, pode ficar à vontade. Não tenha medo de rushar, senão você não vai fazer kill, tá ligado? Tipo, se você não fizer kill, não adianta você sobreviver até o final, você não vai ganhar ponto nenhum, praticamente, vai ganhar 10, 15, é muito pouco. Mesma coisa de camperar, nunca campere, rapaz, não campere, isso é chato. Então, nunca fique parado no rush, sempre rush se for necessário. Se você vê que a situação tá difícil, corra, não tenha medo, corra, fuja. Não pense que isso é covardia, você tá garantindo e salvando os seus pontos. Então é isso, gente. Essas são as dicas que eu utilizo. Sempre ande ponta da safe, nunca tire em um cara que tá andando, você estando na ponta da safe. Espere chegar num lugar mais agradável para atirar. Sempre use drones, é outra dica que eu vou te dar. Use drones para analisar o local. Drone pra mim é o equipamento mais útil, porque você analisa o que tá em volta e não precisa necessariamente gastar sua habilidade pra isso, sabe? Então é isso que eu uso, porque é isso que eu pego o mestre toda a temporada quando
eu jogo, né? Pego o mestre toda temporada com muita facilidade. Porque eu sou um cara muito tranquilo. Tem que ser tranquilo no jogo pra você conseguir avançar. Não se afobe, puxe no momento certo, covers fixo, você garante o seu mestre. Não vai garantir 100% de vitória, isso é impossível, tá? Mas você pode garantir uma penúltima safe, uma última safe com uma quantidade de kill agradável. Faça as kills que aparecer pelo caminho, não corra atrás de kills. Elas vão aparecer pra você e você vai fazer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like aí, se inscreve pra mais dicas. Vejo vocês no próximo vídeo. Cobra foi embora.